do seu engenheiro, ele está bem. Como é que são os documentos dele? Ele está regular perante o CREA? Tudo isso é importante numa licitação pública. E tudo isso é fundamental. Sim, senão aliás, até a palavra nem é importância, na verdade é uma relação de fundamentalidade. Sim. Então, assim, é fundamental que exista, né? A gente vai até falar disso, né? O que a empresa precisa ter para participar. No caso de uma empresa, né, que se presta a construir, a fazer obras públicas, ela precisa ter ali um setor de engenharia muito bem estabelecido e juridicamente bem. Então, basicamente é isso. Tem técnica envolvida, é uma obra onde isso é importante, concorrência, e aí vai se analisar, né, técnica e preço, ou melhor técnica, né, a depender de cada caso. Com certeza. Ô Paulo, como é um assunto muito interessante, eu acho que principalmente, né, não só o ramo de engenharia vai estar nos assistindo aí, mas também toda a população, como são estabelecidos os requisitos técnicos e financeiros para os licitantes? Bom, vamos lá, Rosângela. É muito importante que as empresas, elas não apenas tenham a boa vontade, né, de prestar o serviço, sim. E tenham, inclusive, numa visão micro, né, na visão própria, a capacidade de fazer. Se você perguntar para cada dono de empresa de engenharia se ele consegue fazer determinada obra, ele vai te responder que consegue. Com certeza. E na cabeça dele, ele talvez consiga. Uhum. E, de repente, a boa intenção dele até faça com que ele consiga. Mas nós estamos lidando com dinheiro público. Com certeza. Então, os erros, eles têm que ser, se não eliminados, minimizados. Sim. Não se admite que o administrador corra riscos desnecessários ou riscos sem que tenham sido previstos. Inclusive, é um documento chamado Matriz de Riscos, onde esses riscos são levantados e são quantificados. Ele é uma exigência da nova lei também. Muito bem. Então, uma empresa que se propõe a trabalhar para o Estado, trabalhar para União, Estados, municípios, ela precisa ter um corpo técnico, eu acho que a gente pode até começar por aí, um corpo técnico e operacional que permita que ela execute aquela obra. Esse é o ponto de partida. Capacidade financeira. Lembrando que agora o administrador ele pode exigir uma garantia, não apenas lá na obra, mas ele pode exigir garantia financeira, caução, até mesmo na licitação. É mesmo? Pode. Isso tudo na nova lei. Na nova lei de licitação. A caução na fase da execução, a lei antiga já previa. A caução na fase da licitação é uma novidade da lei 14.133. Para quê? Exatamente para garantir que os aventureiros não venham concorrer. Com certeza. Não interessa a administração que os aventureiros venham. Eu falo muito isso para os administradores. Quando me perguntam assim, mas eu não tenho que querer que todo mundo venha, Paulo. Não, você tem que querer que os aventureiros fiquem longe mesmo. Exatamente. O aventureiro tem que ficar longe. Com certeza. Né? Eu preciso trazer para possibilidade de prestação de serviço aqui, principalmente em obras públicas, os bons, aqueles que tenham histórico. Tudo é história, né, Rosângela? Então, assim... Você tem que ter um currículo, você tem que ter o que comprova que você realmente tem capacidade para assumir aquilo ali, para fazer a obra, né? Hoje fazendo, né, não tem nada a ver com obras públicas, mas só para falar de capacitação, hoje o Instituto Império, nós já estamos aí no mercado, né, com essa configuração há aproximadamente 6 anos, e eu mesmo nessa área eu já atuo há mais de 20. E isso me trouxe um arcabouço documental de atestados de capacitação, contratos, tudo que a gente já realizou, né, muito grande, né? Então, quando eu me proponho a levar soluções para um órgão público e eu apresento a minha pasta de realizações, isso dá muita tranquilidade para o administrador. Com certeza. Levando isso para o campo das obras, nós estamos falando de, além de capacidade financeira e corpo técnico, nós estamos falando de história. Né? E aí, em se tratando de história, no meu caso, os meus atestados de capacidade técnica, eu os registro na OAB, que é o meu órgão de controle. A história, só para falar, né, já que, né, o engenheiro sabe o que nós estamos falando. Nós estamos aqui num podcast realizado por uma associação de engenheiros, né, e com o apoio do CREA. Mas muitas pessoas estão nos assistindo, precisam entender um pouco melhor. A história de uma empresa de engenharia está registrada no CREA, por meio das suas anotações técnicas. Então, qualquer obra que uma empresa vai realizar, seja para o poder público ou para a iniciativa privada, ela precisa estar registrada. O CREA precisa saber que aquela obra está acontecendo.
para o bem do controle, o CREA é um órgão de controle Com também, certeza, uma autarquia de controle. Então, ela precisa saber o que está acontecendo, né? O que os seus profissionais estão fazendo e para o controle até da população e dos interessados naquela obra. Sim. Então, o dono de uma obra precisa saber que aquela obra está registrada, que aquela anotação de responsabilidade está registrada no CREA, para que ele fique tranquilo. Bom, tem alguém sabendo que essa obra está sendo realizada por um profissional que passou por um processo, além dos longos anos de faculdade, um processo de certificação, já que para se inscrever nos órgãos de controle, né, CREA, OAB, CRM, existem provas, existem requisitos, cada uma com o que... Exato. Mas, e isso tudo faz parte. Então, recursos financeiros, recursos técnicos, operacionais e história. O que eu estou chamando de história aqui? Todo esse arcabouço documental que registra tudo que a empresa já fez. Paulo, para que alguém execute uma obra para o poder público, ele tem que comprovar que ele já executou uma obra de mesmo tamanho, compatível, similar? Sim. Para a administração pública, não. Ele pode comprovar que ele executou para um particular. O que a administração vai levar em consideração na hora de julgar, na hora de analisar essa documentação, na hora de habilitar, melhor dizendo, é verificar se, seja por um particular, seja por poder público, ele conseguiu executar aquilo que ele se prestou. Então, a prefeitura agora quer fazer um estádio. Você já fez estádio? Já fiz um estádio, mas eu fiz para o particular. Fiz um estádio até maior. Tudo bem. Comprovou, entregou a documentação do CREA, comprovando que aquela obra foi executada, sem problema. Ele pode fazer toda Pode fazer, né? Então, esses requisitos são chamados pela lei de requisitos de qualificação técnica. Bacana. Participação e competição. Como uma empresa pode se preparar para participar de uma licitação pública? Essa é uma dúvida que me chega muito, né? Eu com pouco mais de 20 anos, né, de atuação em licitações, e em algum momento eu tive que fazer uma opção, sabe, Rosângela, entre atuar para os órgãos públicos ou atuar para as empresas, né? Eu fiz uma opção na minha vida, né, ou as pessoas que trabalham comigo, de atuarmos para os órgãos públicos, né, de modo que hoje eu foco toda a minha atuação, todos os meus treinamentos são treinamentos voltados para a administração pública. Não, nos meus cursos, eu tenho muitos licitantes também, donos de empresa fazem os meus cursos, eu tenho hoje uma agenda permanente de cursos em Belo Horizonte, a gente atua muito com cursos em company também. E eu recebo muitos licitantes, donos de empresa e donos de construtora principalmente. E eu sempre esclareço, olha, você está indo a um curso que tem uma abordagem do poder público. É muito importante que você vá para que você entenda qual é a visão do servidor, para que você entenda quais são as preocupações, para que você entenda como o servidor se prepara. Mas você não está indo para um curso onde você vai ter técnicas de licitação, técnicas de venda. Não é isso. Sim. Nós estamos dando uma abordagem para o poder público. As empresas, então, elas têm muito esse questionamento de se preparar. Como é que eu me preparo, então? A primeira preparação é a preparação documental. Então, Paulo, então isso já exclui aquela construtora que está informal, aquela pessoa que é um bom construtor, começou a fazer algumas obras, começou a ter... Não tem nenhum tipo de formalização? Sim, já exclui. Para trabalhar para o poder público, tem que ter formalização. Então, você tem que estar constituído na forma de uma empresa. Por quê? Primeira razão é porque se você não é uma empresa, você não tem capacitações próprias de empresa. Exatamente. Segundo, por uma questão tributária. Não interessa para ninguém prestar serviço hoje de maneira autônoma na forma de pessoa natural, pessoa física. A tributação é muito maior. Com certeza. O que já mostra o amadorismo. Quando chega a mim e fala, mas a pessoa física pode prestar serviço, meu amigo, não é compatível. Não é compatível com o sistema jurídico que nós temos no país hoje. Tá? Então, a primeira formalização é essa formalização jurídica. Contrato social, registro na junta, registro no CREA. Tem que ter um corpo de engenheiros. O que uma empresa de engenharia tem? Engenheiros. O corpo operacional, os construtores, os pedreiros, as pessoas que vão, né, os operários, né? Tem que ter a obra, né? Tem que ter um corpo, né? E tem que ter recurso financeiro e tem que ter história. Então, dono de empresa, antes de se aventurar a trabalhar para o poder público, trabalhe para o particular. Adquira experiência, adquira uma história, registre essa história, claro, de bons serviços prestados. Por quê? A administração pública hoje tem ferramentas para saber que
cada empresa fez durante a sua vida. Então, se você ela trabalhou tem mal... capacidade ou não para executar a obra ali E aí, assim, no processo de preparação, Sim. Rosângela, pé no chão, eu costumo brincar que pé no chão, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Então, assim, não tente pegar uma obra, não tente levar adiante uma obra